A expectativa para o grande clássico de amanhã só cresce. Como será que tá o torcedor do Corinthians hoje? Chega a sexta, mas não chega a quinta. Tem como dormir hoje e acordar na quinta? Daqui a pouco desce Papai Noel nessa p... dessa chaminé, mas não chega o jogo. Quantas horas para quinta-feira às 9h30? Ai, um abraço pro Velho Mil Grau, nosso parceiro aqui de Gazeta Esportiva, de Mesa Redonda. Mas essa é a sensação do torcedor corintiano e palmeirense também, né? Mas o corintiano também tá angustiado, porque depois eu quero saber do Paulo Sérgio se esse 1-0 significa bastante coisa. Silvestre está em frente ao CT Joaquim Grava, onde o elenco do Timão treinou durante a tarde. Boa noite, Silver. Um dos trunfos do Corinthians é o técnico Ramon Dias, é isso? Ah, é verdade, Michele. Os jogadores do Corinthians treinaram, todo mundo aqui, até o Romero voltou, daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre a força-tarefa do retorno de jogadores que estavam à disposição das seleções na data FIFA. Os jogadores vão dormir aqui, concentração máxima para o jogo de amanhã, que vale o título do Campeonato Paulista. Você me perguntou sobre o Ramon Dias. O Abel Ferreira, ele tem um retrospecto incrível contra o Corinthians, ganhou muito do Corinthians, porém a chavinha virou a partir da chegada de Ramon Dias, ainda contestado, mas pelo menos nesse quesito derby, o Ramon Dias está invicto. Ou seja, contra o Abel ainda não perdeu. Ano passado venceu na Neoquímica naquele jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. 2-0 para o Timão jogando em casa. E nesta temporada foram 2 derbys. Um logo no comecinho do campeonato, na primeira fase. Os 2 na casa do rival, no Allianz Parque. Na fase de grupos, empate por 1-1. Corinthians arrancou um empatezinho dentro do Allianz Parque e conquistou um excelente resultado no jogo de ida da final do Paulistão. 1-0 o gol do Yuri Alberto. Não tivemos uma grande movimentação aqui do lado de fora do CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê, já na saída da cidade, mas 2 loucos do bando vieram colocar uma faixa aqui na grade, do lado do CT. Não vai dar leitura para vocês porque já é noite, mas o Silvio Procópio, o Osmar Menezes, o Homem de Pedra, gravaram, a gente tem a imagem aí. Eu vou pedir para um dos artistas aqui, o Douglas Melão, né, Douglas? Sim. Tudo bem? Tudo Te bom? conheci lá na Bomboneira, Bomboneira, né, irmão? Na Fala um porta, pouquinho mais aqui. Lá na porta do estádio, lá Bomboneira 2012. Na primeira final 2012, quando o Corinthians depois conquistou. Aquela experiência foi incrível, né, velho? Maravilhoso, né? Não vejo a hora de acontecer ela de novo, mas vamos concentrar agora na final, né? Bom, essa faixa aqui que vocês pintaram e colocaram é mais para a saída dos jogadores amanhã na hora do jogo. 1-0 foi só o primeiro passo, agora é na arena, agora é guerra, guerra simbólica. Joguem com raça, joguem como o Corinthians. Quer dizer, é um apoio, mas com o pé no chão, um alerta ligado? Exatamente, é a forma de apoio que a gente veio trazer aí a faixa, mas deixando para todos os jogadores aí o alerta ligado, não tem nada a ganho. Se jogaram bem no Allianz, vai ter que jogar 4, 5, 10 vezes melhor amanhã, porque amanhã final não se joga, final se ganha. E amanhã é nóis. E o rival tem um potencial forte também, tem que respeitar. Sei que vocês são super rivais, mas não pode brincar com esse Palmeiras. Não pode. É final, jogar com seriedade, jogar como Corinthians e vamos ser campeão amanhã. Obrigado, Douglas. Um abraço para você, para o seu parceiro que não quer aparecer. Vai Corinthians, é contra o Palmeiras. Já eu volto para falar mais do Timão e da volta dos jogadores e do treino de hoje. E uma preocupação. Ai, que angústia, Alexandre Silvestre. Uma preocupação. Paulo Sérgio também vai comentar, o Salazar também, sobre este 1-0, essa vantagem que o Corinthians tem. E agora? E agora, Paulo? E agora é sangue no olho. É tapa na orelha. Cadê a música, Pacheco? A Michele te perguntou do 1-0. Você viveu isso em 93. É isso que eu ia falar, não é? Isso que ela comentou aqui, você viveu na pele. Esse resultado. É isso aí. Mas ninguém imitou um porco. Ninguém imitou um porco dessa vez. Ainda bem, né? Isso aí deu problema. E outra coisa, ninguém deu entrevista falando nada. Vai meter porrada. Ninguém deu. Melhor assim. Não trocaram o árbitro pra final. E 3 ainda. 3, eu tenho essa experiência de 93. 1-0, tá muito na frente. E aí, o Palmeiras, pro segundo jogo, veio com um time assim muito mais aguerrido que o nosso. Então, esse Corinthians hoje
precisa se conscientizar, como o próprio torcedor falou. Precisa jogar 10 vezes melhor do que jogou o primeiro jogo. E concentrado. Porque clássico é clássico. Uma falha ali... O Corinthians não jogou bem o primeiro jogo, porque no primeiro tempo deu só Palmeiras. Então, mas fez o gol. Fez o gol. Fez ali. O Corinthians teve 3 chances. O Palmeiras jogando em casa tinha que ser superior. Você é próprio torcedor, você tem que ser superior. Agora, o Corinthians também. A bafa do Palmeiras durou 10 minutos. Tem que cuidar muito bem o setor defensivo e o setor de meio campo ali para dar uma cobertura. É aí que vai ganhar o jogo. É isso aí. Fala, Salazar. Eu vejo muito como o Paulo e me parece que todo mundo no Corinthians está bem consciente disso. Bom. Eu não consigo imaginar esse elenco, o clima que estará na Neoquímica Arena, o Corinthians entrando com o pé mole, sentando no resultado, esperando o tempo passar. Não acredito que isso vai acontecer. É claro que o Corinthians não tem que correr, né, contra o relógio. O Corinthians não tem que, a bola sai pela lateral. Você não tem que ver jogador do Corinthians correndo para bater lateral. O Hugo Souza não tem que correr para bater tiro de meta. Não é isso. Mas é um Corinthians que tem que entrar mordendo, ativo, usar a vantagem. Se tiver essa vantagem, lá na parte final do jogo. Aí você tem que ser inteligente realmente e usar essa vantagem. Não me parece que é o perfil do elenco, não me parece que isso vai acontecer. Seria para mim uma grande surpresa. Acho que o Corinthians entra com sangue no olho, como eu disse aqui, desde o começo. Muito por isso a informação que eu tenho é de que vai voltar o Garro, mas que o Ramon vai manter o Bidon no banco para continuar com uma espécie de 3 volantes, se você considerar o Carrilho um outro volante. Martínez, Ranieri, Carrilho e Garro para continuar tendo um meio de campo muito forte. E é um jogo histórico também, né, Salazar? Nós estamos vendo aí, depois de 77, são 6 anos que o Corinthians não conquista um título. E hoje, esses jogadores aí podem marcar a história. Exato. Podem marcar a história dentro de um grande clube. Como é que é a música, Pacheco? Que o Paulo gosta. Olha! Tapa na orelha. Nós jogamos da vida. E o Corinthians não é brincadeira. Paulista, Corinthians e Palmeiras. A gente vai primeiro com um VT do Pedro Rocha. Ele pegou um torcedor que ama o Ramon Dias e outro que odeia. Vamos ver quem que tem razão. Interrompemos o Globo Esporte para apresentar o debate do Corinthians. Olá, boa tarde aos amigos. O Globo Esporte orgulhosamente apresenta o debate do Corinthians. Ao meu lado, Careca, do partido DRD, defensores de Ramon Dias. E do meu lado direito, o Mike, do partido HRD, haters de Ramon Dias. Isso. Qual que é o ídolo do Corinthians mais superestimado, na sua opinião, dessa história recente? Quem não tá jogando bem é o Memphis Depay. We have to be more patient. Coloca a foto aí do Mike tietando o Memphis Depay. Ele é monstro e tal, sempre fui muito fã dele, mas ultimamente ele tá jogando mal. E o Careca, se você entra no GE. Globo, já vê um pouco das opiniões dele há muito tempo. Fala, fiel, tudo tranquilo? Se eu for falar mal do Memphis, imagina que eu vou falar do Pedro Raul, do Héctor Hernandes e de vários outros. E uma coisa que joga a favor do Ramon Dias, o Corinthians voltou a ser muito forte em Itaquera. É verdade. O Corinthians não perde em Itaquera mais. Isso é muito importante. E o Corinthians tá realmente vindo muito bem, mas eu acho que isso é uma força da torcida e, de novo, das contratações do meio do ano passado, que eu acho que chegaram com tudo e deu essa embalada. O candidato pediu direito de resposta. Quando ele fala das contratações, tem também a parte do Ramon. Quem que conhecia o Carrijo? Quem falaria do Carrijo? Quem indicou o Carrijo? Andileri. Quem falaria do Andileri? Quem indicou o Andileri? Quem? O Ramon, ele também faz parte dessa indicação de jogadores. O Corinthians melhorou muito. A tréplica, senhor candidato. Eu não tô falando que o Ramon Dias é o pior técnico do mundo, que ele só erra e tal. Uma das minhas principais ressalvas com o Ramon Dias é a demora que ele sempre tem para fazer as alterações no jogo. Tem que aceitar. Agora as considerações finais para cada um dos nossos candidatos. Se o Corinthians for campeão, ganhando do Palmeiras em Itaquera, você muda de ideia, meu irmão? Eu acho que não mudo de ideia, porque gosto muito do Corinthians, torço pro Corinthians. Mas você tem suas convicções. Mas tem minhas convicções. Agora, candidato Careca, se quinta-feira der ruim, bate na madeira, tem que ganhar na quinta-feira. E é difícil falar, muda de ideia. Assim, depende da derrota. Gostei da convicção dos dois candidatos, que eu joguei uma casca de banana para ver se vocês iam ter mudado de ideia. Ninguém mudou de ideia. Obrigado, candidato Valeu, Careca. Pedrinho. Obrigado, candidato Mike. Valeu. Esse foi o debate do Globo Esporte, meus amigos. Eu volto com você no estúdio, Fred.
Muito boa. Pedrinho é fera demais. E você, Caioba, fã ou hater do Ramon Dias? Puxa vida, eu não acho ele nem o melhor do mundo, nem uma porcaria. Eu acho ele ok. É um técnico que às vezes faz umas bobagens, mas que ainda tem um saldo positivo. Também, hein? Boa, Corinthians vamos e Palmeiras pro se enfrentam amanhã na Neoquímica Arena. O Palmeiras tentando reverter o placar. Corinthians quer ser campeão desde 2019 não conquista o título, e o Palmeiras em busca do tetracampeonato. Mas agora é aquele momento Flight Radar, que a gente fica acompanhando monitorando os voos para ver se os convocados voltaram. Esse jogo você acompanha no Allplay, que tem transmissão do Dudu Monsanto, e comentários de Mauro César e Juca Kfouri. Que equipe, hein? Corinthians e Palmeiras, 9h35 da noite, e veremos todos que estarão em campo, porque os convocados estão voltando. Aliás, tem treino agora à tarde, 4 horas da tarde no Corinthians, treino à tarde no Palmeiras também. Os técnicos esperando os seus convocados de volta e querem ver em que situação. Vamos ver quem foi convocado e o que eles aprontaram nessa data FIFA. Pelo Corinthians, o Memphis jogou pela Holanda 2 partidas contra a Espanha, atuou por 190 minutos, mas esse jogo foi o último, jogo foi no domingo, então teve um pouco mais de tranquilidade para voltar. O Carrilho, pelo Peru, atuou 179 minutos nesta data FIFA, contra Bolívia e Venezuela. Venezuela que venceu ontem o Peru por 1-0. Félix Torres, 112 minutos. Venezuela e Chile. Ontem o Chile empatou com o Equador 0-0. José Martínez, 81 minutos contra o Peru e também contra a Venezuela. E esse preocupa, porque ele já vinha de um incômodo muscular na coxa direita, então o Corinthians está analisando de perto a situação dele. Além do Romero, que estava voltando junto com o Richard Rios, porque o Paraguai enfrentou a Colômbia, mas aí ele jogou pouquinho, jogou por 9 minutos. E aí, PVC, falando desse Corinthians primeiro, alguém em especial te preocupa? O Carrilho. O Carrilho ontem jogou, esquece o jogo de quinta-feira passada, o Carrilho ontem jogou 90 minutos. E é um jogador fundamental para o Corinthians. E ele joga com intensidade, né? Com enorme intensidade, por isso que ele jogou os 180. Ele jogou os 2 jogos completos e praticamente... E ontem jogou um jogo completíssimo e tem que viajar de volta. O José Martínez foi reserva no primeiro jogo e foi titular ontem, mas jogou só 58 minutos. 81 minutos ontem. Saiu um pouquinho antes, mas o Carrilho é mais fundamental para o Corinthians. Mas considerando Peru e Venezuela, os 2 jogos ele atuou por 81 minutos. Não, o José Martins jogou os 81 minutos ontem, isso. Certo. Ontem. Ou seja, porque, vamos lá, se ele tiver jogado 81 minutos divididos entre quinta e terça, ele teria jogado 45 ontem, beleza, paciência, ficou fora do segundo tempo. Mas não, ele jogou 81 minutos ontem. E vai jogar 90, supostamente, amanhã. É o caso do Carrilho, que jogou 180 minutos, mas jogou 90 minutos ontem pela seleção peruana. E tem que jogar 90 minutos amanhã. É aqui que está o X da questão. E o Martínez ainda está com esse incômodo na coxa direita, que é mais uma preocupação. A gente estava esperando o Memphis voltar ontem, né, Hernan? Ele voltou, mas ontem ele não chegou aí para o treinamento. Você que trouxe a informação para a gente. Será que teremos todo mundo 100% para essa partida aí? Como é que o Corinthians está monitorando isso e pode ser prejudicado por essa data FIFA num jogo tão importante? Tem 2 componentes ali. Primeiro, você analisar fisicamente, né? Aí vai ser um trabalho da preparação física, dos fisiologistas, do staff médico do Corinthians, para você ter a parte científica. Né? Você vai se comunicar com a comissão técnica e aí a comissão técnica vai tomar a decisão. E aí existe o outro lado, que é o lado esportivo, que é o lado de uma final de campeonato. Os caras vão querer entrar com tudo para jogar essa final de campeonato. É um título que é muito importante para o Corinthians. O Corinthians tem vantagem, o Corinthians vai jogar em casa, e aí tem o lado do atleta, o lado competitivo, o lado do cara que quer ganhar, do cara que quer levantar uma taça. Então, o Corinthians vai muito equilibrar esses 2 lados. E do lado do Palmeiras também, muito de temos que reverter um jogo importante. É a casa do adversário. É comemorar um título que vai ser histórico na casa do adversário. É uma rivalidade gigante. Então, é hora de dar um algo a mais. Então, assim, os 2 times que têm problemas ali na questão dos jogadores desgastados, vão pesar muito esse lado. Então é um pouco da ciência com um pouco daquela coisa da emoção da conquista. Vamos lá, o Corinthians sem Mundial.
Corinthians tem. Corinthians São Paulo tem Mundial? Tem. O Santos tem Mundial? Tem. O Palmeiras tem Mundial? Tem também. Tem também. E ué, perdeu a língua? Eu não sei. Ó, saiu no jornal Gazeta Esportiva. Tem, 51. Tem. Gazeta Esportiva falou que Vero? Ué, na época era o Mundial, não era aquele? Não era. Ah, era aquele. Que época? Tudo bem. Bom, agora vai começar essa situação toda aqui. Paulo, você já pipocou, né? Ô Silvestre, é o seguinte, Silvestre, o que você falou? Que tinha um negócio, uma novidade aí Silvestre no sabe. Corinthians, uma coisa tensa. E outra, Silvestre, o Palmeiras tem Mundial? O Silvio sabe. Por que dessa dúvida? Eu não estou entendendo essa dúvida. Obrigado, hein? Obrigado. Ótima pergunta para eu responder aqui na porta, na porta do Corinthians. Valeu. Me pergunta amanhã na Neoquímica, com 48 mil pessoas. Quem quiser saber a minha opinião, para mim, a Copa Rio de 51 tem peso de Mundial. As minhas explicações e argumentos no YouTube. É só ver aí o corte do Tá no Jogo, do Gazeta Esportiva, de um outro canal aí que me entrevistou, que eu esqueci o nome, acho que é 4 de Acréscimo. Eu dei a minha opinião a esse respeito, tô sendo xingado até hoje. Mas vamos lá, a preocupação do Corinthians em termos de desgaste físico de jogadores, ela tá muito mais focada no Martínez, jogador da Venezuela. Mas antes de eu entrar com mais detalhes a respeito dele, vamos a uma telinha com os jogadores da data FIFA, convocados, que já voltaram, que estão aqui no CT do Parque Ecológico, treinaram, então concentrados. Eu não sei exatamente quem treinou no campo ou não, se teve gente que ficou somente ali na recuperação física, mas vamos lá. O Memphis Depay, minutagens desses caras na data FIFA. O Memphis foi titular e jogou as duas contra a Espanha. No primeiro jogo, no jogo de ida, ele foi quase até os 40 do primeiro tempo. No jogo de volta, ele foi até os 10 da prorrogação. Holanda eliminada. O Memphis totalizou 185 minutos jogando na data FIFA. O Carrilho, a serviço da seleção do Peru nas eliminatórias sul-americanas, aqui na nossa vizinhança, somou 170 minutos. Jogou praticamente as duas. O Félix Torres jogou menos, 99 minutos ao todo nos dois jogos das eliminatórias pelo Equador. O Martínez, esse aí jogou menos, jogou 78 minutos. O Martínez foi inclusive poupado do primeiro jogo da Venezuela, nessa janela data FIFA, como outros titulares, foi um plano do técnico da Venezuela, ok? E aí ele jogou praticamente boa parte aí da partida de ontem. E o Romero entrou só 2 minutinhos a serviço do Paraguai. O Romero, que chegou às pressas aqui no final da tarde no Parque Ecológico, ele voltou de carona com o Richard Rios. Os dois estavam no voo fretado do Palmeiras, uma parceria Palmeiras e Corinthians. O Romero, que jogou só 2 minutinhos, tomou um susto, assim como o Richard Rios, porque caiu um raio no avião. O avião está preparado para isso, um avião fretado que vinha da Colômbia, pousaria em Manaus, como pousou. Antes do pouso, uma tempestade, um raio teria atingido o avião. O avião passou por uma vistoria em solo e trocaram a aeronave. Aí chegaram tranquilamente no final do dia hoje aqui em São Paulo. O Rios foi lá para a Zona Oeste e o Romero chegou com a roupa da delegação paraguaia para se juntar ao elenco que dorme por aqui, descansa, se prepara, vai ter videozinho, alimentação balanceada, a estratégia toda para o jogo de amanhã. E a preocupação maior é com relação ao Martínez, que, para quem não se lembra, foi substituído no intervalo do primeiro jogo da final com dores musculares. Mas ele não está lesionado, ok? É desconforto muscular. Beleza? Salve, salve galera, salve Corinthians, bem-vindo ao FC News e tá chegando a hora de Corinthians e Palmeiras pela finalíssima do Paulistão 2025. O Corinthians tem uma grandíssima chance, pessoal, de beliscar um título aí depois de alguns anos aí. O Corinthians, que é um time grande e como tal precisa ter títulos. Os jogadores precisam ser eternizados aí na história do Corinthians e merecem. Vamos supor aí o Yuri Alberto, que é o centroavante, que jogou muito ano passado, fez muitos gols, foi o artilheiro do Corinthians, foi o artilheiro no Brasil como um todo, precisa desse título. Memphis Depay também tá vindo babando aí, o Corinthians já sai com uma bela de uma vantagem de 1-0, que foi construído lá no Allianz Parque, e agora vai com tudo, depende de apenas um empate, mas nós não queremos o empate. O Corinthians quer ganhar, quer massacrar o Palmeiras,
e amanhã valendo o título Corinthians campeão. Comenta aqui embaixo quanto que você acha que vai ser o jogo aí do Corinthians contra o Palmeiras amanhã. E antes de mais nada, vamos dar um Google aqui no Corinthians e vamos falar um pouquinho mais sobre a agenda do Timão. Então amanhã às 21h35, Corinthians e Palmeiras pelo segundo jogo da final do Paulistão. E no dia 30, domingo, já o próximo domingo agora, começa o famoso e tão querido Brasileirão, Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai visitar o Bahia, lá na Bahia, às 20 horas, pessoal, grava esse horário. E Corinthians começa a sua jornada na Sul-Americana, o nosso campeonato internacional, já que fomos eliminados aí na terceira fase de maneira precoce da Libertadores. O Corinthians vai com tudo para a Sul-Americana e vamos tentar esse título, que é um título inédito para o Corinthians. É o único título que falta para o Timão, galera. O Corinthians vai receber em casa, na Arena Corinthians, o Huracan, quarta-feira, semana que vem aí, no dia 2/4, quarta-feira, às 19 horas. Logo depois o Corinthians recebe o Vasco da Gama pelo Brasileirão de volta. Em seguida, volta à Sul-Americana e o Corinthians vai visitar o América de Cali pelo segundo jogo aí da fase de grupos da Sul-Americana. Logo depois tem Corinthians e Palmeiras de novo, ou melhor, Palmeiras e Corinthians, já que o jogo vai ser no Allianz Parque. Depois temos o Fluminense, o Sport Recife, o Racing e por aí vai. Beleza, galera? E a notícia do dia é essa aí. O avião do Corinthians, o avião que trazia os jogadores do Corinthians e do Palmeiras, trazia o Romero, o Richard Rios, foi atingido aí por um raio, porém, graças a Deus, nada aconteceu. Foi só um susto mesmo. A gente já lembrou aí de outras situações, de outras tragédias que aconteceram no futebol brasileiro. O mais forte dele foi o avião da Chapecoense, que infelizmente morreram quase todos ali, só sobreviveram 3 ou 4 pessoas naquele acidente. E agora mais um quase acidente aconteceu aí, foi atingido por um avião, mas tudo ocorreu bem, todos passam bem. Romero estará na Neoquímica Arena e com certeza fará um gol aí, visto que ele é o artilheiro da Neoquímica Arena e vai deixar o dele, entendeu? E o Yuri Alberto vai deixar o dele também, e o Memphis vai deixar também 3-0 Timão. Comenta logo aqui abaixo, curta, comenta, compartilha e vai Corinthians, pra cima dos porcos.